Vieram com armas para me prender como se eu fosse um bandido. Eu estava com vocês todos os dias. Procuraram me prender. Mas esta é a hora de vocês. E também do poder da escuridão. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, pois a verdadeira luz que ilumina a todo homem estava chegando ao mundo. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então ele viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Então o Criador chamou a luz de dia, e as trevas ele chamou de noite. E foi tarde e manhã no primeiro dia. Agora preste bastante atenção. No princípio de tudo, no primeiro dia, ele criou a luz, pois a luz não existia. E para a luz existir, o Criador precisava a criar. E o Verbo disse: haja luz. E assim a luz veio a existir. Então eu pergunto a você, se o Criador ele não diz haja luz, a luz existiria? É claro que não, pois para existir o Criador precisava criá-la. E o que é essa luz? Agora chegou a vez de você crer no Messias. Se você crer no Messias, então essa questão que João fala no verso 1 lhe será respondida. Se você deixar de crer em um dos dois, no Criador e na luz, logo você será confundido. Então veja o Messias falar. O Messias disse: eu sou a luz do mundo. Para que disse o Verbo: haja luz? Pois um é o Verbo, um é a luz, que foi criada pelo Verbo. E o Messias está agora no princípio com o Criador, pois foi criada no princípio. O Messias é chamado também por João de a testemunha fiel e verdadeira. Repare, ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Se você observou, o princípio da criação é a luz, e o Messias disse: eu que sou a luz. Logo, está perfeito o que João falou. E o princípio da criação é a luz, o Messias, o primeiro a ser criado. Por isso, medite bem. Um só é o Criador, o que cria tudo, através do Verbo, a palavra. Um é a sua criatura, a luz, o princípio da sua criação. Já que a luz, o Messias, foi criado no primeiro dia, quando chega já no sexto dia, o Criador pode falar tranquilamente: façamos o homem, pois ele agora está com o Pai desde o primeiro dia. O Criador continuará sempre a falar daí por diante. Eu sou o único, e não há outro além de mim. E os profetas continuarão a repetir o que o Criador falou. Ele é o único, e não há outro além dele. Da mesma forma, quando o Messias chega, ele repete tudo o que foi dito. Ouve, Israel, o Yahweh é o único.
e não existe um outro além dele. Você nunca verá escrito neste livro que está em suas mãos, chamado de Bíblia, o Messias falar: eu sou Deus, ou eu sou o Pai. Se o Yahweh é o único, qualquer um que os homens diga ser Deus é palavra humana. Por isso foi mostrado lá atrás o que aconteceria. Porque o que foi dito aqui são as sombras das coisas que aconteceriam no Novo Testamento. O Criador, ele mandou um cordeiro, sem manchas, sem defeito e de até 1 ano, que representa o Messias, para servir de expiação pelos pecados dos homens. Mas os homens pegariam o cordeiro que o Criador enviou e dele fariam uma imagem de fundição. E da imagem iriam dizer: esse é o nosso Deus, que nos tirou da terra do Egito. Ou seja, fizeram um Deus do cordeiro que o Criador enviou. Por isso o Criador se irou e disse: e sucedeu, pois, que no fim dos 40 dias e 40 noites, o Yahweh me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas do pacto. E o Yahweh lhe disse: levanta-te e desce logo daqui, porque o teu povo que tiraste do Egito já se corrompeu, e cedo se desviou do caminho que eu ordenei. Fizeram para si uma imagem de fundição. E disse-me ainda o Yahweh: atentei para esse povo, e eis que ele é um povo de dura cerviz. Deixa-me que eu o destrua, e apague o seu nome debaixo do céu. E farei de ti uma nação maior e mais poderosa e mais numerosa que essa. Então eu me virei e desci do monte, o qual ardia em fogo, e as 2 tábuas do pacto estavam nas minhas mãos. Olhei, e eis que haveis pecado contra o Yahweh, o nosso Criador. Tinham feito para vós um bezerro de fundição, e depressa vos tinham desviado do caminho que o Yahweh vos ordenara. Não é o homem, gente, que dará testemunho do Messias, falando quem ele é ou como ele será. Se o homem dá testemunho do que não pertence ao Messias, você morrerá por isso. É por isso que o Messias ensinou que quem dará testemunho do Filho é o seu Pai, e nunca homem algum. Por isso ele foi bem claro quando disse: eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas eu digo isto para que vós vos salveis. Entretanto, a grande maioria dos homens nunca querem escutar ao Messias. Sempre querem escutar os falsos pastores, que dão um testemunho errado de quem é o Mestre. O homem disse que o Messias é Pai. O homem disse que o Messias é o Criador. Entretanto, o Messias diz que é filho e que é enviado do Pai. E o Pai, por sua vez, diz: esse é meu filho amado, a quem eu me comprazo. Decidir a quem você vai ouvir é opção sua, pois existirá essas 2 palavras na sua frente: ou crer no Pai desde o princípio, nos profetas e no seu Filho, que ele que criou a luz, e crer no Mestre que diz: eu que sou a luz. Dizia: este é o meu filho amado, em que me agrado, ouçam-no. Vieram com armas para me prender como se eu fosse um bandido. Eu estava com vocês todos
Mas esta é a hora de vocês. E também do poder da escuridão. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo algum andará em trevas,